meus queridos, firmeza? Galera, aí na aula de hoje a gente vai fazer um básico aqui de introdução à pintura realista. Realista que eu falo ali é mais em técnica, beleza? Escolhi alguns tons aqui, vou estar pintando aqui um olho, bem simples, nada de muita técnica mesmo, mas o que a gente vai utilizar aqui foi o que eu já passei nas outras aulas, que são as técnicas de pintura de perto, de longe, esfumaçado, virar a lata ali na lateral e também fazer um traço fino com pouco gás da lata. A gente vai mesclar essas técnicas e vai utilizar nesse tutorial aqui, nesse exercício. Então eu começo com o esboço, lembrando que o esboço eu estou utilizando um tom de marrom médio, e nesse processo aqui do esboço eu nem preciso me preocupar com traço fino, tá pessoal? Apenas ali, ó, riscando, indo preenchendo, eu já consigo resolver, certinho? E aí, qual que é a sacada nesse processo de pintura, tá, gente? É o seguinte, vários artistas utilizam técnicas diferentes, mas essa aqui é o que eu mais utilizo no momento, e fiquem abertos aí para quem quiser pesquisar outro artista, não tem problema nenhum, tá? É sempre interessante mais conhecimento, mas essa aqui é mais pra gente tirar essas dúvidas e espero que ajude vocês aí, certinho? Então, a técnica que eu utilizo é o seguinte, eu sempre começo ou de um detalhe mais complicado no desenho, né? E depois eu vou expandindo ele para fora, pro trabalho final, e aqui no caso do olho, eu vou começar primeiro pela bolinha do olho ali, que tem muito detalhe de luz e sombra e brilho, e depois eu vou avançando pela parte branca dos olhos e depois pro tom de pele, e por final o contorno e depois os pelos, os cílios, certo? Então eu vou pintar aqui com verde, vou começar com verde escuro, que eu vou mesclar aqui também com marrom escuro, e aí depois feita a parte aqui da bolinha do olho em verde, eu vou pegar o marrom escuro, já vou deixar marcado, e aí eu vou delimitar também algumas regiões de sombra ao redor do olho, certinho? Para que conforme eu for preenchendo, eu tenha uma noção onde essas sombras vão se encaixar. É claro que eu vou improvisar muita coisa também, né? Mas ali vai ser a minha direção. Vou marcar também com bege claro, tá? Que vai ser o tom de pele base, então já vou deixar marcado ali. Beleza? Então essa parte da sombra demarcada, ela vai auxiliar a gente aí no processo da pintura. Lembrando que vários artistas utilizam de várias maneiras também e tal. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um pedaço de papel, eu vou utilizar ele para que o pó do spray, para que a fumaça do spray não passe para outra área ali que eu não quero manchar. Eu já vou com a lata preta ali, que é a lata mais escura, e já vou delimitando a parte de sombra, tá pessoal? Esse processo eu expliquei numa outra aula também. É interessante que você utilize esse molde sempre pintando a parte mais de dentro da folha, não a parte da borda. Por quê? Porque a fumaça do spray vai pegar ali nessa folha, e a sobra vai diretamente para o muro, diretamente para onde você está pintando. Então não precisa estar carregado de tinta, beleza, pessoal? É só um pequeno apertãozinho, uma fumaça bem pequena também, tá? E ali já vou fazer os risquinhos dos olhos, lembrando, bem simples mesmo, tá vendo? Já vou aplicando, vou escurecendo para dar aquele efeito de dentro, já vou riscar aquela parte interna do olho também, que é a mais escura, e ali já vou aplicando a sombra. Nesse processo eu inicio por essa parte que para mim é a mais complicada, então de dentro para fora. Essa é a técnica que eu utilizo. Os caras que fazem retratos, eu tenho alguns amigos que fazem, eles geralmente esboçam todo o trabalho e começam ali fazendo o nariz, depois vai avançando, bochecha, olhos, e por último eles deixam para fazer o cabelo, né? Mas isso varia de artista para artista, tá, galera? E aí eu escolho um verde mais claro, aplica alguns efeitos, lembrando que eu nem delimitei ali uma região de luz e sombra, aqui na hora mesmo eu fui fazendo, né, bem no improviso, mas, né, se você tiver um desenho para reproduzir, se você estiver reproduzindo uma foto, vai seguindo fielmente aí a luz e sombra, beleza? Agora, para fazer aquele detalhe do reflexo lá da bolinha do olho, eu recortei um molde aqui numa espécie de uma janelinha. Então tá vendo, eu sempre utilizo o molde ao meu favor, tá? Porque fica mais exato. E aí peguei o branco ali e apliquei. Também apliquei um pouco na parte inferior ali do olho, manchei um pouco o meu dedo para fazer pequenos detalhes, olha lá, ó. Então eu passo ali sobre o desenho para fazer pequenos detalhes como brilho e tal. Novamente utilizo a folhinha de papel ali, o molde, para escurecer algumas regiões, né, para o brilho também não ficar muito em evidência. Veja se o resultado tá interessante. E agora, pessoal, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o branco, isso mesmo, o branco dos olhos ali. Agora toda essa parte de fumaça que ficou passando nele, eu vou pintar novamente para limpar o desenho. Nesse processo tudo bem se eu passar um pouco para fora ali, ó, do tom de pele. Por quê? Porque agora, como eu falei, é de dentro para fora, tá? Então essa parte aqui, ó, eu vou recortar o traço. Então agora sim eu venho com o tom de bege e vou acertar ali o formato do olho. Para todo esse trabalho eu estou usando o bico universal, tá, pessoal?
Não estou usando nenhum tipo de bico de traço fino, nem nada, né? E aí eu venho com o tom de pele e começo a preencher a minha cor base. Vou deixando algumas regiões ali também já com os tons de marrons, né? Então, como é um exemplo bem simples, eu nem vou me preocupar com o acabamento de toda a folha. Vou só fazer um riscado aqui, bem esboçado mesmo. Perfeito, agora eu vou escolher o meu tom médio de pele, que é um marrom claro, né? E aí eu vou escurecer algumas regiões ali. Percebam que todo nesse processo eu estou utilizando só a variação da minha mão, ou seja, inclinando a mão em algumas regiões e também com uma determinada distância ali da superfície, só para ter a fumaça do spray, né? Então aí nesse caso não preciso de contorno, então fiquem muito espertos para não pegar o spray e sair apertando com tudo como se fosse fazer um traço. Não, de longe. Por quê? Porque eu vou simular ainda mais esse realismo, né? Chegar mais próximo desse realismo aí. Então eu escureci algumas regiões com marrom meio tom, que é o marrom intermediário. Agora eu escolhi novamente a minha cor base, lembrando que eu vou intercalar muito essas cores. Então, como o spray seca rápido, a gente sempre está com a cor base na mão e o meio tom para a gente já ir pintando, né? Então já vou refazer alguns recortes de traço, algumas regiões que ficaram escuras eu vou clarear. Então, ó, lata de lado, vou aplicar mais alguns detalhes. Volto novamente para o tom marrom para fazer pequenos acertos. Então você vai trabalhando essa paleta de cores, né? No caso aqui, esse tom de pele marrom, esse tom pardo, assim dizer. Então eu estou usando ali 3 cores, né? Então isso vai variar muito da imagem que você está reproduzindo. Agora eu escolhi um marrom um pouco mais escuro nessa escala, né? Então com ele, com muito cuidado, eu vou escurecer as regiões que está o meu marrom meio tom. E ali bem próximo ali do olho também, que é a dobra. Então ali eu posso escurecer também bem bacana. Com muito cuidado, sempre com a lata de spray de longe. E percebe que eu vou puxando a lata de spray, tá vendo? Uma técnica que eu também ensinei aí no decorrer das aulas, né? Então você vai apertando o spray e avançando a mão numa velocidade constante. Isso faz que a tinta ela não sobrecarregue numa região só, ela se espalha. É bem interessante isso. Então tá vendo? Eu vou fazendo acerto entre essas 3 cores, né? A minha cor base, a minha cor média, que é o marrom claro, e o meu tom mais escuro, que é o marrom escuro. Então tô sempre com elas ali próximo para que eu possa ir apertando, troco por outra, acerto o traço, depois se eu errei novamente eu acerto com outra. E aí agora eu escolhi spray branco aqui, vou fazer uma graça do lado da folha e eu vou acertar alguma coisa ali na parte branca de dentro dos olhos. E vou aplicar pequenos brilhos na região do tom de pele, tá pessoal? Então o branco acaba sendo uma cor muito forte, então é interessante vir com uma distância bem legal da superfície e ir passando, né? Movimentando a lata ali com a mão e tal, para que o branco ele não sobressaia muito. E aí o que acontece? Eu peguei aqui aquela lata de spray que a gente utilizou no exercício de traço fino, lembra? Eu tirei o gás da lata e ficou aquele traço bem sujo. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar ela agora para fazer os pelinhos aqui do olho, né? Então os cílios e também um contorno. Então muito cuidado, a gente tem um contorno bem forte aqui, no caso com preto, então ele vai realmente sobressair mais assim a figura. O traço bem fino e também bem sujo, a gente vai começar a aplicar aqui, ó, os pelinhos aqui, os cílios nos olhos. Beleza, pessoal? E aí eu vou trabalhando aqui com muito cuidado aqui nesse traço, escurecendo algumas regiões, aplicando mais ainda aqui os pelos. Bom, aí eu escolho novamente uma lata preta, dessa vez com gás, sem traço fino, e com muito cuidado eu vou escurecendo algumas partes. Certinho? Até mesmo no próprio marrom. Beleza. Essa região que o olho vai dobrar, né, quando vai fechar, então a gente pode escurecer um pouco mais. Volto novamente ali para a lata com traço fino e coloco mais um pouquinho ali de cílios nesse olho. Beleza, viu? Ele suja muito o traço, muito. Mas o que eu encontrei próximo de traço fino para esse exemplo foi essa lata. Então a gente vai colocando com muito cuidado, tá vendo? Aperta e puxa, né? Então aí o spray faz um tracinho bem legal. É muito de técnica e você consegue aprender isso, viu, pessoal? Muito prática também. Volto com o meu molde ali no papelzinho para acertar e escurecer algumas regiões. Agora eu posso voltar para minha escala de cor ali da pele para acertar alguma coisa que passou para fora, principalmente essa parte superior aqui, então eu consigo retocar ela.
e essas cores elas vão trabalhar muito com sobreposição, tá, pessoal? Então, por que essa técnica ela não pode ser totalmente bruta em questão de contorno? Porque você não consegue fazer esse efeito de degradê. E o degradê no spray, ele vai sobressair da seguinte maneira, sempre com a distância da superfície ali com a lata, né? Então você vai sempre aplicando uma cor sobre a outra, uma cor sobre a outra com uma determinada distância, e esse degradê ele vai acabar se mesclando e vai acabar acontecendo. Eu volto novamente a fazer aqui entre cor base, tom médio e também os tons escuros para finalizar. E tá aí o nosso exemplo, né, da aula de hoje, que é um olho no formato realismo. Eu nem fiz a sobrancelha, pessoal, porque é muita técnica. Talvez a gente pode fazer isso na aula mais pra frente, mas para estar ajudando vocês, a técnica básica de uma pintura realista é nesse molde. É claro que tem várias maneiras. Façam isso em casa, pratiquem. Beleza? Na dúvida, visite as outras aulas, porque eu ensino as técnicas também de spray com distância, que vai te ajudar bastante. Certinho, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Deixa o like, deixa o comentário. Fiquem com Deus. Falou, é nóis e tchau!